Estamos na quarta semana quarentena do Covid-19 aqui no Brasil. É interessante observarmos que muitas coisas elas sofreram alteração. Relações sociais naturalmente foram interrompidas em função do confinamento das pessoas. Relações do trabalho também foram alteradas, né? As pessoas que trabalhavam em regime de home work, elas estavam habituadas, então praticamente a mudança foi mínima. Agora, para aquelas que adotaram o regime do teletrabalho, né, o teletrabalho que está ocorrendo nesse período de fim de quarentena, algumas empresas vão manter esse teletrabalho, as pessoas passaram a fazer as suas atividades em casa. Elas não foram contratadas para o home work. O home work é quando você vai trabalhar em casa. O teletrabalho, então, é esse período em que você está trabalhando nesse momento, mas o seu contrato original é um contrato de presença física, né? De estar no escritório, no ambiente de trabalho, né? Então, esse período foi um período que as pessoas que não tinham esse hábito tiveram que se adaptar, né? Professores que não davam aula à distância tiveram que fazer o seu teletrabalho, né, e aprender, né, a usar ferramentas que até então todos acreditávamos que muitos já soubessem trabalhar, pelo menos estes da área da educação, né? Outros também tiveram que aprender, jornalistas também tiveram que aprender, né? Muitos jornalistas acostumados, obviamente, com a câmera profissional, afinal de contas, também contavam com o apoio de um profissional, tiveram também que aprender como se portar na frente de uma webcam ou mesmo falando para uma gravação do celular, né? Bem, enfim, essas mudanças, elas então trazem consigo algumas alterações bastante interessantes, que devem, com certeza, durar e então fazer parte da vida das pessoas. Por exemplo, é o caso do teletrabalho. O teletrabalho é uma das mudanças que veio e deve ficar, ou seja, as pessoas não vão trabalhar em regime de home work. O home work você fica em casa trabalhando, você fica ali com toda a sua atividade profissional, dentro do horário lá determinado, enfim, mas na prática, hoje, em função da tecnologia de comunicação disponível, as pessoas ficam praticamente 24 horas por dia disponível no home work. A questão é o teletrabalho. Teletrabalho que será, então, um misto de trabalho físico, presença física e também recolhimento em casa, né? Muitas empresas vão adotar isso. As escolas, com certeza, aquelas que não tinham o hábito de trabalhar com EAD, com certeza vão utilizar o teletrabalho, né? Disfarçado com o nome de educação à distância, mas não, é um teletrabalho, né? Porque o profissional poderá ter encontros presenciais em sala de aula e então também se recolher em casa para encontros virtuais, para atividades utilizando uma plataforma virtual, né? Isso também deverá ocorrer em outras atividades, atividades de comércio, por exemplo, né? Aquela venda que não precisa ter o indivíduo no balcão, né? Quando a pessoa chega e pede uma peça, um produto, e então se retira e se entrega ali no balcão. Então, essas atividades que não requerem essa presença física, elas sofrerão alteração. Atividades como nos escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, né? Em que se pode ter a plataforma, perdão, não é a plataforma, os documentos, as informações digitais. Então, essas pessoas poderão fazer o teletrabalho, né? Se reunir fisicamente em encontros marcados na empresa, né? Mas se recolher em casa para fazer o teletrabalho. Não é o home work, ou seja, o home work você é contratado para trabalhar em sua casa. Mais uma vez, é importante lembrar essa diferença entre home work e também o teletrabalho, né? Atividades também no campo do atendimento médico poderão ser realizadas dessa maneira, né? Em que o médico poderá ver determinados prontuários, então determinados determinados atendimentos clínicos poderão ser feitos aí também na base do teletrabalho, né? Enfim, então esse período de quarentena trouxe grandes novidades no mercado de trabalho e que com certeza vão permanecer depois do fim dessa quarentena, que
já estamos aí praticamente há 2 dias do fim dessa quarentena, pelo menos na primeira fase aqui no Brasil. Então, não esqueça de dar um like aqui no nosso vídeo para que então ele continue mantendo essa audiência que tem.